Fala pessoal, tudo bem com vocês? Podcast Breves Histórias chegando mais uma vez na sua telinha. Hoje com mais um programa super especial e hoje eu posso dizer que, para mim, particularmente, é um grande prazer poder receber essa grande pessoa, esse grande brevense, esse grande comunicador. Não é verdade, professor Valdir? Exatamente. Hoje a gente está aqui com um convidado, né, muito especial, né? E tem muitas histórias para contar. Vai ser um podcast muito interessante e assim muito prazeroso de assistir. Tenho certeza que o papo aqui vai ser muito legal hoje. Exatamente. Então, como vocês já puderam perceber, né, o nosso convidado de hoje é o nosso querido amigo Fernando Castro, né, esse grande profissional, grande brevense, né, que tem muitas histórias, né, uma longa trajetória na comunicação, no jornalismo, né, no Marajó, no estado do Pará como um todo, e particularmente aqui em Breves. Fernando, seja bem-vindo ao nosso humilde projeto Breves Histórias. Fique à vontade, suas saudações iniciais aos nossos inscritos, meu amigo. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse podcast e quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a oportunidade dessa janela aberta para que todos nós da comunicação pudéssemos vir aqui contar nossa história. Quero também abraçar todos os meninos aí, não é? O Everaldo e ao Lucas. E ao Lucas, Everaldo e ao Lucas, aí do apoio, do pessoal da técnica. O Lucas, Pessoal, aliás, o Everaldo, papai de novo, né? Pois é, que bacana, parabéns, mano. O que acontece é o seguinte, nós que trabalhamos em frente às câmeras, muitas vezes esquecemos aqueles que estão por trás das câmeras. Verdade. Então é importante que lembremos essas pessoas, porque se não fosse elas, certamente o trabalho não sairia com tanta grandeza como é o trabalho feito pela frente das câmeras. Portanto, professor Valdir, eu estou muito feliz e me sinto honrado de ter sido convidado para participar desse momento. Nós é que agradecemos, Fernando. Você, além de ser um amigo particular da gente, né? Nós temos a honra de poder conviver com você, com seus irmãos, sua família. Eu tive a honra de poder ter conhecido seu pai, seu Diquinho, Dona Josefa, sua mãe, né? Então, a gente tem uma longa relação de amizade e dentro dessa longa relação de amizade, a gente vem convivendo e às vezes a gente ouve uma história aqui, ouve uma história ali e sempre acompanhando, apesar de nós não sermos contemporâneos, né? Mas nós temos contemporâneos, digo assim, na idade, né? Você é um pouquinho mais velho que eu, bem pouca coisa, né? Mas a gente tem a oportunidade agora, né? E desde um tempo para cá de poder conviver e poder saber um pouco dessas histórias. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu queria queria que você falasse um pouquinho sobre o seu local de nascimento, né? Como era essa relação com seus pais, quem eram os seus pais, né? Como foi a sua infância, a sua relação com seus irmãos, enfim, fale um pouco para a gente desse seu primeiro momento aí. Olha só, eu sou nascido lá em Corcovado, nasci no dia 29 de abril de 1952, né? E naquela época era muito difícil você, na hora do parto, as nossas mães serem encaminhadas para o hospital. Até porque eu nasci em 52, 7 anos depois da fundação do nosso hospital. Você sabe perfeitamente que o nosso hospital foi fundado em 1945 pelo grande incentivo do governo americano, cujo presidente da época era o presidente Roosevelt. Ei, Fernando, só arredar um pouquinho o microfone para frente, para perto da sua boca, Tá. para captar melhor. Aí. Certo. Então, naquela época, o presidente dos Estados Unidos era o presidente Roosevelt, né? E vinha de um grande movimento que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram questão de construir, de fundar em várias partes do Brasil e do mundo um hospital de referência. E graças ao grande esforço daquela época do senhor Américo Brasil, fez com que o Hospital de Breves ganhasse também naquela época uma casa de saúde, que foi nosso primeiro hospital dirigido pelo CESP. Então, portanto, naquela época a gente nascia em casa. Tinha as parteiras, né? As parteiras daquela época e a nossa parteira minha, do Vanderlei, da Vera Lúcia, da Helena, do Nazareno Limberg, do Rogério, foi a Dona Santa, lá em Corcovado. Então, eu sou nascido lá em Corcovado, graças a Deus, com muito orgulho, e tive a oportunidade a minha primeira professora foi minha mãe, né? Nossa mãe foi a nossa primeira professora, e com a idade de 7 anos, a minha mãe me levou para o primeiro dia de aula. Eu lembro que tanto eu como ela choramos demais
lá, para mim poder ficar lá. Você era muito apegada a ela. Muito, eu sou filho mais velho, sou o filho primogênito. Primogênito, né? sim. Então não foi fácil para a mamãe aquela separação de me deixar lá na escola. E tanto eu como ela nós choramos. Né? Isso lá em Corcovado Lá em mesmo, a escola Corcovado, lá, né? foi, nós choramos. Porque eu nunca tinha me separado da mamãe, nem do papai. Naquela época eu só tinha 3 irmãos. Né? Eu só tinha o Vanderlei, a Vera Lúcia e a Helena. Os demais ainda não tinham nascido. Então foi muito dolorido para mim. Então começou lá. Eu nasci lá, em Corcovado. E lá em Corcovado, graças a Deus, depois de ter os primeiros dias de aula com a minha mãe, fui estudar com a professora Lucila Moura de Araújo, que foi a nossa primeira professora, a nossa primeira diretora da escola de Corcovado. Ei, Fernando, fala um pouquinho dessa tua relação com teus pais, né? Nós já tivemos a honra também de receber o teu irmão aqui, que é o professor Vanderlei Castro, né? Que também é uma figura que tem assim, uma relevância muito grande na história do município. Ele falava assim, muito da importância que teve a formação familiar que ele recebeu por parte da tua mãe, por ser sempre aquela mulher calma, que era da igreja, que sempre tinha aquela palavra de conforto. E do outro lado tinha o seu Diquinho, que era aquele cara trabalhador, que batalhava, dava o sangue pela família, para não deixar faltar nada, né? Fala um pouquinho pra gente como era essa tua relação, como foi essa tua relação com teus pais? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês e para quem estiver nos assistindo através desse podcast. Começo pelo papai. Meu pai foi uma das pessoas mais espetaculares que eu já vi na minha vida, o meu pai. Uma pessoa espetacular, uma pessoa muito, apesar de que mal sabia escrever o nome, mas era uma pessoa muito educada, uma pessoa muito boa, de tal maneira, irmão, que nenhum filho dele, nenhum de nós, nunca nós apanhamos sequer um tapa do papai. A forma do papai nos educar era conversando. O papai gostava de conversar, sabe? Sim. A mamãe não, a mamãe ela era mais estressada, o papai não. Ele gostava de conversar. E ele era um cara espetacular, muito trabalhador, uma pessoa muito direita, uma pessoa que fazia questão. Eu cansei de ver o meu pai, olha, uma coisa que eu vou contar para vocês assim, interessante. Eu cansei de ver o meu pai, de tanto ele trabalhava o dia inteiro na fábrica de borracha e na oficina, que ele era mecânico. Quando ele saía, ele ia direto para o rio mariscar, lancear e tal, aquela coisa toda. Eu cansei de ver o papai chorando com o reumatismo, meus irmãos. Cansei de ver. A mamãe vinha fazer aquela flexão de azeite, não sei o quê. Ele parava de chorar e ia lancear com o seu Oscar, com o seu Moreno, e ia para o rio de novo. Então ele era um camarada muito esforçado e fazia todo aquele sacrifício para não ver os seus filhos, para não nos ver com fome. Então o papai era um cara espetacular. Eu gostava muito do papai. Ele era um cara... não tenho, palavras para dizer o quanto ele era uma pessoa muito dócil. Não vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui, porque é muito chato, mas da minha grande amizade com o papai. A mamãe era uma pessoa muito boa, a mamãe era uma pessoa espetacular, era uma grande conselheira. E a mãe é o seguinte, a mãe, por ter mais tempo de convivência com os filhos, é muito mais fácil você receber conselhos de sua mãe, né? Então a mamãe era uma pessoa que procurava nos encaminhar exatamente para a igreja. Tanto que, graças a Deus, com 12 anos eu fiz a minha primeira comunhão, fui inclusive presidente da Cruzada Eucarística, aqui em Breves, né? E conheci através da minha mãe muita gente, a minha mãe era da... Minha mãe era da meu nome do apostolado da oração, papai de outro setor da cruzada, né? Mas a minha mãe, foi através da minha mãe que eu conheci a Dona Maria de Lourdes, que eu conheci a professora Maria, eu esqueço o nome dela. Através da minha mãe conheci muita gente, né? Que a minha mãe era muito conhecida, tanto que minha mãe foi aluna da professora Bengarda, da professora Rocilda, né? E a minha mãe estudou aqui na escola Lauro Sodré, que foi a nossa primeira escola aqui em Breves. Minha mãe era aluna delas. Então, através da minha mãe, eu conheci toda essa turma de gente boa, né? Então, essa tua primeira infância, por exemplo, tu viveste num lar harmônico, tranquilo, né? Uhum. Que naquela isso época acaba refletindo também na formação... da minha família, dos meus filhos. Tanto que se vocês convidarem meus filhos para trazer aqui fazer um podcast, meus filhos vão dizer a mesma coisa.
né, que eu sou um pai que eu nunca bati nos meus filhos, eu procurei sempre aconselhar meus filhos, sempre conversar, e às vezes até a mãe deles, Fernando, tem de ralhar com o menino, não, o que é isso? Quem tem vergonha não faz ao outro. Eu conversava com meus filhos no balanque da casa, que quem passasse pensava até que eu estava bem conversando, não. Eu estava chamando atenção. Mas só que a minha conversa, meus irmãos, sempre foi ao pé do ouvido. Sim. Sabe? Então, qualquer coisa que eu falo através do rádio, eu vivi isso, sabe? Eu não sou aqueles que no rádio eu falo uma Fala coisa, uma coisa e que vive não é outra, verdade, né? não é verdade. Eu vivi isso porque eu trouxe isso da minha casa, lá do berço. E Fernando, fala um pouquinho desse momento lá, da tua infância lá. Tu ficaste até quantos anos lá em Corcovado? 18. Até os 18 anos na vila Foi. do Corcovado, Corcovado. né? Que é aqui em Breves. Fala um pouquinho como era a vida lá, né? Quem eram os teus amigos dessa época que tu lembras, que ainda estão por aqui, ou dos que já partiram, que é importante a gente também falar. Como era a tua escola? Vocês tinham que trabalhar também? Fala um pouquinho desse momento lá, né, em Corcovado. Sim, isso é muito legal, sabe? Até porque, veja, naquela época não era proibido, não existia lei e regras que proibisse menores trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 14 anos, graças a Deus, né? E me orgulho disso. Comecei a trabalhar com 14 anos porque eu sou filho de um homem pobre. E eu tinha de ajudar meu pai, né? Porque aí já tinha o Vanderlei, já tinha o Nazaré, já tinha a Vera e tal. Então eu tinha de ajudar meu pai. E como filho mais velho, daí fiz isso. Agora, amizades. Fiz muitas amizades. Inclusive, conheci o Abelardo, conheci a Auricélia, todos solteiros, vi eles namorando. Teus pais, né? Isso. Vi eles namorando. E conheci muito teu avô, eu gostava muito do seu Cunha, eu gostava muito da Dona Loló. Eu era muito amigo deles. E com referência ao teu pai, nós fizemos concurso junto da Sucan, inclusive eu tirei em primeiro lugar. Não fiquei porque eu era menor de idade, olha só como era incrível. Outra coisa, naquela época, Charles, o Max, o salário atrasava de 6 meses, não podia trabalhar, né? Porque eu estava vindo para fazer um concurso público para trabalhar. Era Sucan, não, era 100. Era 100. Era 100. E o salário atrasava 6 meses. Não, pelo amor de Deus, vou voltar a tirar a borracha do porão. Por causa Para ajudar papai. dessas coisas que muitas pessoas igual a você desistiram, entregaram o concurso, né? Porque o papai conta, né? Que quando eles entraram era 100, era campanha de erradicação da malária. Era. E aí eles entraram, fizeram o concurso, só que aí até toda a papelada, agora imagina a dificuldade naquela época, né? Até porque era um concurso federal. Era. Até toda a papelada, chegar, organizar tudo e tal. E aí passava, às vezes, de 6 meses, 5 meses sem receber. Né? E aí teve muita gente que, como foi seu caso, né? Tinha mais urgência, teve que... Eu voltei para o porão de navio para tirar borracha. Porque, veja, meu irmão, o concurso que foi feito por nós naquela época, irmãos, era um concurso de grandes professores. Tive a oportunidade naquela época de conhecer o inspetor Urubatã, o inspetor Benedito, o inspetor Basileu, o inspetor Edgar, que era o Edgar Firmino, era um grande mestre, meus irmãos. Você não tem ideia o quanto aquele homem conhecia de saúde, era quase um médico. Eu tive a honra de conviver com ele, que ele era muito amigo do meu pai. Quase um médico, o inspetor Edgar Firmino. O inspetor Urubatã era um espetáculo. O inspetor Benedito era um homem assim, de 2 metros, era um homem espetacular, conhecia tudo de saúde. E eu conheci todos esses monstros sagrados da saúde do estado do Pará. Então, o concurso público foi feito na escola, lá o Sodré, e lá nós fizemos, né? Eu não fiquei por isso. Porque Qual era o ano? Te lembra o ano? 69. 69. Eu tinha 17 anos. Foi 69. Então, eu fiz o concurso, todos foram meus colegas de concurso, o Abelardo, o Tigre, o Chico do Cazumbá, teu tio. Meu tio, o galera tio Rubens. O Rubens, todos foram. Fizemos todo no mesmo dia. O João ali. Todos no mesmo dia. Veio colegas de Afuá, de Grupá, de Anajás, de Altamira. E vieram todos. E eu tinha acabado de sair do colégio. Do Colégio Santo Agostinho. Aí foi chuar. Tirei em primeiro lugar no concurso. Aí brecou. Por 2 motivos. Primeiro, a minha idade, né? Que eu ainda estava com 17 anos, e o atraso de pagamento. Você não quer saber uma coisa? Vou voltar. Eu vou voltar a tirar a borracha do porão para ajudar o papai. Então foi isso, foi muito legal, mano, sabe? Foi muito legal. Agora tem uma coisa que eu não esqueço nunca da minha infância. Por exemplo, eu morava na casa do seu Pedro Gago, né?
para fazer passar por todo esse Já texto. que em breve. Sim. Sim. E aí tinha o Salão Azul. Deixa eu contar essa história do Salão Azul, fica quase em frente hoje onde é teu pai. Isso, né? lá na Passagem da Saudade. Exatamente. Então eu queria me divertir, né? Eu queria me divertir. E aí eu chegava lá, mas eu vinha de sandália para não perceberem dia de sexta-feira que eu gostava de dançar. Eu era louco por festa. Que quando eu chegava Então, lá... tu gosta de dançar muito. Gosto né? demais. Que quando eu chegava lá, tinha o Davi, filho do finado Jonas Pereira, que eles eram Sim. todos da igreja, da Assembleia de Deus. Sim. Mas o Davi era muito meu amigo, aliás, quero mandar um grande abraço, tenho certeza, Davi, que você vai assistir, mano, esse podcast, e quero dizer para você, Davi, que Deus te abençoe, irmão, que Deus te dê saúde, que Deus te dê muita vida pela nossa amizade, uma amizade duradoura, irmão, que não existe, meus irmãos, amizade melhor do que a amizade de infância, não existe não. A amizade de infância ela é muito mais forte do que a morte. Então eu quero agradecer a Deus e ao Davi pela amizade, Davi. Sabe o que o Davi fazia? Ele saía da igreja da Assembleia de Deus, me emprestava o sapato dele, ficava com a minha sandália para me entrar no salão para me divertir. Já pensou? Ele era evangélico, mas a amizade ela é incrível, que é a amizade. Voltando ainda para essa infância lá em Corcovado, da escola, por exemplo, ainda te lembra de alguns colegas teus? De todos, meu irmão, de todos. Cita alguns aí para a gente também de lembrar todos, o nome. porque graças a Deus eu tenho uma memória muito fértil, Sim, graças a Deus. isso eu estou percebendo aqui. Pelo fato de nunca ter bebido bebida alcoólica na minha vida, nunca bebi, nunca fumei, nunca tive vício, não tenho, né? Não tenho. Mas o que me fez não ser viciado em nada é porque eu sou filho de alcoólatra. Meu pai era um alcoólatra, coitado. Né? Sim. E no dia dos meus 14 anos, no dia 29 de abril, no dia que eu completei 14 anos, na hora do almoço, eu virei para ele e disse assim: pai, eu queria falar umas coisas. E sabe, pode falar. E a mamãe estava assim e tal. E os meus irmãos, todos crianças, né? Vanderlei, eram todos crianças. Ele disse assim: papai, hoje eu estou completando 14 anos. E estou feliz porque daqui a um ano, se Deus quiser, eu vou completar 15. Como eu já trabalho, eu falei para ele: eu quero prometer para o senhor e para a mamãe. Olha só, Charles, o que eu falei, irmão. Eu quero prometer para o senhor e a mamãe e na frente dos meus irmãos, que são crianças, mas vão lembrar um dia. Se eu não morrer criança, que naquela época, meus irmãos, uma pessoa com 14 anos se considerava uma criança. Uma criança. Tanto que eu ia de casa, nós morávamos na beira do rio lá em Corcovado, só atravessava a rua principal, era a beira do rio. Eu ia tomar banho nu. Vocês terem uma ideia da inocência, meus irmãos, daquela época de uma pessoa de 14 anos. Eu tomava banho nu no meio da escola, todo mundo nu. Naquela época era assim. Aí eu disse: papai, se eu não morrer criança, e um dia Deus me dê a felicidade de ter a minha família, meus filhos. Os meus filhos, papai, não vão passar pelo sufoco que eu e a minha mãe passa quando o senhor chega em casa bêbado. Que ele é o seguinte, papai, ele era por mais que ele chegasse bêbado, chegava bacana, mas chegava bêbado. Cansou de cair e se bater tudo. Machucar. Se machucar, cansou. Papai cansou. Então eu prometo, neste momento, neste dia dos meus 14 anos, que os meus filhos não vão passar por isso. E graças a Deus, irmãos, meus filhos estão todos criados, minha filha mais velha tem 54 anos, talvez mais velha do que todos vocês aqui, né? Minha filha mais velha minha filha mais velha tem 54 anos, meu filho caçula tem 34, meu caçula, que até mora em Macapá, e eu tenho certeza que meu filho vai ter a felicidade de assistir esse podcast. Então, nenhum dos meus filhos passou pelo sufoco que eu passei. Eu prometi. Fernando, e cumpri. Sim, verdade. E glória a Deus por isso, né, Graças a Fernando? Deus. Falar um pouquinho desse momento, né? Que, na verdade, o alcoolismo ele é uma doença que não escolhe cor, religião, nem família, né? Mas mesmo com toda essa dificuldade, talvez por isso, né? O teu pai talvez achasse uma fuga para tanto sofrimento, às vezes, que ele passava, pela vida dura que ele tinha, né? Talvez encontrasse no álcool uma forma de uma válvula de escape, digamos assim, né? Que a gente não vai saber realmente. Mas o mais importante de tudo é que
Depois desse... Ele se curou. Exatamente, isso que eu queria falar, né? Ele é um dos fundadores Do AA. do AA aqui em breve, do Grupo Alcoólicos Anônimos Novo Horizonte, né? É verdade, é. Aqui em Novo breve. Horizonte, é. Aqui em breve. Então, foi uma pessoa que superou várias adversidades e essa foi, eu acho que, uma das grandes vitórias da vida dele, foi ter superado o alcoolismo, sim, né? eu devo dizer para você, meu irmão, que graças a Deus, Deus me deu a felicidade de acompanhar toda essa renascença do meu pai. O que aconteceu foi o seguinte, no início dos anos 90, a minha mãe adoeceu, e valeu até a pena, né? A minha mãe adoeceu e o papai era uma pessoa que dava toda assistência à mamãe, adoeceu, o papai carregava, o papai era louco pela mamãe. Era incrível, né? O papai era louco pela mamãe. Aí o papai chegou comigo e disse assim, eu já morava aqui 7 de setembro. na Capitão Cis. A Capitão Assis. Eu morava aqui na Capitão Cis. Naquele tempo era chamava Curica. Curica, era. Inclusive conheci muito o seu Mário. O seu Mário era meu amigo, o seu Mário Curica. Eu morava 5 casas da casa dele. E eu gostava muito do seu Mário. Tem muitas histórias do seu Mário. E dizer para vocês que o seu Mário nunca foi mentiroso. Não, ele gostava de contar histórias. Mas o seu Mário não era de mentira. O seu Mário era um altamente sério. Sério nos negócios, um cara bom. Trabalhador, era um grande carpinteiro. Então, no início dos anos 90, aconteceu que a mamãe desceu e o papai chegou comigo e disse assim para mim, Fernando, eu vou para Belém, meu filho, eu vou levar sua mãe para tratamento, já pedi licença lá em Corcovado e tal. Tá, pai. Quando o papai chegou em Belém, os médicos lá na Santa Casa, que eram médicos, naquela época eram grandes médicos, doutor Dionísio Bentes, doutor Silvio Bentes, eram grandes médicos. E eles falaram, olha, a senhora vai ficar aqui 15 dias internada para nós cuidarmos da senhora, falou para a mãe. E a mamãe ainda estava nova, né? Naquela época a mãe ainda estava nova, né? E eu tive a felicidade, meus irmãos, de conhecer minha mãe bastante nova. Sim. Ela era gordona, sei que as coisas, né? Mamãe não tinha nem cintura. Das netas da minha mãe, a única que tem assim um pouquinho parecido com a mãe é a minha filha caçula, a Bianca. A minha filha caçula. A Bianca é muito parecida com a mamãe. Só que a Bianca tem cintura, a mamãe não tinha. A mamãe não tinha cintura, era incrível como a minha mãe era gordona, não tinha cintura. Então o papai disse, tá, vou ficar aqui. Com 3 dias que meu pai estava lá na casa do meu tio, né, na casa da minha tia, que era uma das irmãs dele que morava em Belém, o tio Nery, que era cunhado dele, o tio Nery, que era o mais velho da família, que veio ser irmão do Cambão, do Pedro, do Sivoca, era casado com a minha tia. Ele era pedreiro, foi ele, inclusive, o pedreiro que construiu, a convite do Dr. Humberto Trindade, a sede do Atalaia. Da primeira sede do Atalaia de construção civil, que o Dr. Humberto Trindade foi lá em Corcovado convidar o meu tio, o irmão que era casado com a minha tia, para vir para a construção da sede do Atalaia. Ele era pedreiro, irmão do Cambão, mais velho. Que, aliás, era uma bola. O cara era muito bom de bola, o Caramuru. Ele jogou no 7 de setembro, jogou no Atalaia, era muito bom de bola. De todos os irmãos do Cambão, os 4 melhores de futebol que eu conheci todos, foi o Nery, que era meu tio, o Caramuru, que jogou no Santana, jogou no Atalaia no 7, o Jerônimo, que jogou no Atalaia, que depois jogou, o Jerônimo até hoje, já está aposentado, ele foi da Marinha, né? Foi tenente da Marinha. Mora em Belém. Mora em Belém, ele morou muitos anos no Rio, depois voltou para Belém. O Pedro e o Cambão, os 4 que jogaram muito futebol, né? Então, o que aconteceu? O papai foi para Belém. Com 3 dias que o papai estava em Belém, o cunhado dele, né, o tio Nery, chegou e disse assim para ele, Diquinho, tu sabes cobrir de palha, meu irmão? Fazer cobertura de palha? Pois claro que sei, mano. Eu sou do mato, papai, sou lá do macaco, para com isso. Papai, aí ele disse assim, por quê? Disse, olha, o seu Cabral quer fez uma maloca lá na Condor, na Praça Santa Isabel, ali na Condor, e ele queria que uma pessoa técnica fosse cobrir de palha. E eu quero dizer para vocês, depois de muitos anos que eu conheci o seu Cabral, né? O seu Cabral é que vem ser o dono da... Seu Cabral é dono de uma empresa de navegação aqui da Amazônia muito grande, eu vou tentar lembrar. Aí o papai foi. O papai chegou lá e o tio Nery apresentou ele para o seu Cabral. Cabral e Alcino, eles eram cunhados, que fizeram a maloca lá na Praça Santa Isabel, na Condor. O papai chegou lá e o seu Cabral disse, olha... Então, você, Zé, quantas palhas o senhor acha, mestre, que vai ser necessário para cobrir aqui? Naquela época não era problema, porque vocês sabem muito bem que ali juntinho, ali, né, no Guamá, tem o Porto da Palha. Sim. Né? E por que Porto da Palha? Porque em Belém, daquela época, do Belém do passado,
grande parte das casas, principalmente do bairro do Jurunas, eram cobertas de palha. Exatamente. Eram cobertas de palhas. Aí o papai disse, olha, papai, pelo tamanho de tá aqui, olhou tudo bonitinho, o pai disse, olha, vai levar aqui uns 4 milheiros. Já pensou? Era grande. Sim. E o seu Cabral imediatamente se deslocou para lá, fez o pedido, com 2 dias chegou. Estava tudo lá as palhas. E meu pai foi e fez a... Papai trabalhou com eles 6 dias. E nos 6 dias, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O papai mesmo me contou. Nos 6 dias que o papai trabalhou para eles, o papai ganhou dinheiro como se tivesse trabalhado, por exemplo, uns 5 meses aqui em Corcovado. Olha como eles pagavam bem. E eu trabalhei em Belém, né? Eu trabalhei em Belém durante 12 anos e 6 meses, e realmente, você trabalhar na capital, os direitos, você tem todos os direitos, você tem vale transporte, você tem vale refeição, você tem tudo. Eu tive tudo isso, né? Trabalhando em Belém. Eu sei o que é isso, sei que meu pai está falando a verdade. Depois que o meu pai teve todo aquele serviço, ainda aguardando os 15 dias que a minha mãe ia ficar lá, o meu pai foi convidado por um sobrinho dele, né? Papai bebia todo dia. Papai foi convidado por um sobrinho dele para frequentar, para conhecer uma casa onde os bebiam, os alcoólicos anônimos se reuniam, lá em Belém, se reuniam. E o papai foi convidado e foi. Papai me disse assim, meu filho, eu estava até meio bêbado nesse dia. Foi convidado e foi. Aí papai gostou tanto, meus irmãos, da reunião, mas tanto da reunião, que quando o papai voltou para Breves, eu levei até um susto. Parou de beber? Ele já era membro de Alcoólicos Anônimos. E foi para mim, meus irmãos, a maior alegria, a maior felicidade da minha vida, ver o meu pai participando do Alcoólicos Anônimos. E eu gostaria de convidar todas as pessoas, a todos aqueles que bebem, que sofrem, como meu pai sofreu tanto, que sofrem porque a bebida, ela te leva ao sofrimento, a bebida. E é um órgão que funciona, né? E tem reabilitado muita gente, né? Milhares, meus irmãos, pelo mundo, pelo mundo. Eu estou dizendo especificamente aqui em Breve, sim, tem casa aqui. mas eu quero falar pelos arredores da terra. Sim. Pelos arredores da terra. Mas aqui em Breves, muita gente foi libertada, porque o alcoolismo é um negócio assim muito sério, é uma doença. E as pessoas não admitem, Charles. Não admitem que são doentes. O próprio doente tem que admitir que está doente. Ele é doente, o alcoolismo é uma doença. A pessoa não tem negócio, não, eu bebo por esporte, coisa nenhuma, é uma doença. Exatamente. Então, graças a Deus, meu pai... E é uma doença que você nunca se cura. Cada dia que você passa pela experiência, cada dia é uma experiência. Isso. Tanto que quando você, na reunião, você diz, olha, graças a Deus, mais um dia que não coloquei bebida alcoólica na minha boca. Então, é uma doença que você não se cura nunca. Isso, exatamente. E a participação sua dentro do colegiado, dentro da Irmandade, é que vai fazendo você se curar. É um fortalecendo o outro. Fortalecendo o outro. Aí ele chegou aqui entusiasmado para criar também o grupo muito aqui. Entusiasmado. Para criar o grupo aqui. Né? Muito entusiasmado. Que era isso? Te lembrou? Papai, naquela época, veio para cá um vendedor de roupas que apareceu naquela época aqui, 2 irmãos, o Gato e o Rosselli, que depois até gravou uma música aqui, o Rosselli. Sim. Que hoje estão em Anajás, né? Eles chegaram aqui e tal, começaram papai e tal, aquela coisa toda, e aí eles se reuniram, foi muito legal, tanto que a primeira reunião, se não me falha a memória, foi aqui, até onde meu irmão teve uma casa aqui na Castilho de França. Sim. Foi, então, e o Gervásio, prefeito da época, deu todo o apoiamento, né? O Gervásio ficou muito feliz e deu todo o apoiamento, inclusive pagava energia para que o grupo se reunisse lá. O Gervásio fazia isso, mandava para lá café, mandava açúcar para o pessoal fazer, né? Então, tudo surgiu aí, sabe? Surgiu aí, graças a Deus, isso aconteceu. E meu pai passou, depois disso, meu pai ainda durou muitos anos, 38 anos. A pessoa, meus irmãos, cara que foi... Nunca mais encostou? Não. Nunca mais. Foi muito legal. Ei, Fernando, para a gente encerrar esse primeiro ciclo lá, que foi em Corcovado, né? Relembra aí alguns desses amigos que estudaram contigo,
que tu ainda tens contato, ou que foram teus contemporâneos, alguns já partiram, outros que ainda estão por aqui, ou estão em outros municípios, mas que são... É importante a gente relembrar essas pessoas, né? Pois é, deixa eu dizer para vocês, alguns dos meus colegas, aliás, um deles ontem estava até aniversariando, né? Que mora em Belém, o Moisés. Ontem o Moisés, inclusive é da minha idade. Ontem o Moisés completou 74 anos também, né? Ele é mais velho que eu, Dias, porque eu sou do dia 29 desse mês. Desse mês eu completo 74 anos, se Deus quiser, dia 29. Então ele é mais velho do que eu, há Dias. Eu lembro muito de alguns colegas, por exemplo, a Deise Ramos, que mora em Belém, o Nilson, que mora em Salvador, né? Que trabalha na Petrobras há mais de 40 anos, o Nilson, que é engenheiro. Eu lembro dos meus colegas da família Estrão, quase todos já estão com Deus, né? Os Estrão, quase todos já estão com Deus. E nós éramos muito amigos. E lembro a Fátima Costa, já está com Deus, né? O Agenor, o Rato, irmão do Banana, Sim. né? O Agenor, graças a Deus está bem, está lá em aí Belém. ainda, né? Tá. A Eliana, que foi nossa cafeteira na TV Breves, a Eliana, né? Que casou com o Zé Cupu. A Eliana, que foi minha colega de escola também. E tantos outros colegas de escola, né? Além de meus irmãos, né? Que estudamos todos juntos. E, portanto, são lembranças memoráveis, são lembranças felizes. E a professora de lá, como era o nome dela? Pois é, a professora Lucila, a professora Maria Galvão, que era de Capanema, né? A professora Maria Galvão. E naquela época você cursava a terceira série, você já era professor, né? E tive algumas professoras daquela época, a Hilda, a Rosilda, a Zilda, que é minha prima, e inclusive madrinha, mora em Barcarena, que é mãe do Vilmar, que Sim, né? trabalha na Caixa. Na Caixa Econômica Federal. E, enfim, então, quer dizer, foram memórias. Certa vez eu estava conversando com o Banana, e o Banana me disse assim, essa conversa que eu tive com o Banana, quando ele me falou isso, foi muito antes do falecimento do Zelito, né? E o Banana disse assim para mim, naquela época o Banana ainda morava aqui na Castilho de França, Sim. Max, ele ainda morava aí, Valdir. Aí o Banana disse assim para mim, Fernando, como éramos felizes e não sabíamos. Eu fiquei assim, sabe, me perguntando, né? Por que eu digo isso? Porque nessa minha caminhada, já vi muitos lugares, já passei por muitas coisas, muitos lugares, né? A nossa infância, ela nos traz essa felicidade. Mas só que a felicidade, ela é passageira, né? A felicidade é passageira, é de momento. Felicidade é coisa de momento, né? É assim que é. Bom, Fernando, aí tu ficas em Corcovado até mais ou menos 17, 18 anos, aí tu vem para Breves, né? Quando tu chegas aqui, tu vai direto pro Santo Agostinho, não é isso? Ou Não, pro Lauro... eu já tinha saído. já tinha saído. Eu vinha de lá estudar para cá. Todos nós. Porque naquela época é o seguinte, você estudava em Corcovado, mas a prova tinha de ser aqui. Tá, A prova entendi. tinha de ser aqui. Porque dado o colégio ser registrado, né? Ter registro. Aí vocês faziam a prova no Santo Agostinho. Fazíamos a prova do Santo Agostinho. Era assim. Tá, entendi. E lá nós tínhamos professores, né, da grandeza da professora Lucila, chegava aqui e passava todo mundo. Mas não era fácil não você fazer uma prova no Colégio Santo Agostinho, tendo pela frente uma Madre Teresa, uma Madre Paz, uma Madre Isabel, né? O Frei João, que também era professor lá, aquela coisa toda. Então, foi assim, né? E, com 18 anos, eu resolvi, né? Veio para Breves? Vim para Breves. Eu vim para Breves e tal, aquela coisa toda. E depois já veio o casamento, né? E aquela coisa toda. Mas aí, essa altura, a família veio toda ou veio Não, meus pais ficaram lá. Meus pais ficaram lá. Meus pais trabalharam lá e até que a Inasa começou a negociar com todos os antigos, né? A saída de lá. E aí foi quando quando a minha mãe caiu na real. Porque, e o meu pai, pior ainda, me lembro muito bem que uma vez o seu Anésio, que vem ser pai dos Cardoso, né? Seu Anésio trabalhava no setor de terra, desde o seu Américo Brasil. O seu Anésio trabalhava no setor de terra. E um dia, Dona Flor chamou o papai. Como foi isso? É que o meu pai foi criado com o mesmo casal que criou a Dona Flor.
que vem ser mãe do Cleto, dessa galera. Sim. Né? Meu pai foi criado com eles, com os pais deles, lá em São Miguel, com o seu Zé Castro e a dona Justina. Né? A madrinha, e o papai chamava, que eram padrinhos. Sim. Né? E por que o sobrenome Castro? Porque naquela época as crianças eram registradas com o nome dos padrinhos. Naquela época. E eu estou falando mesmo? dos anos 30. Pegava o sobrenome do Dos padrinho. padrinhos. No passado era É assim. por isso que o Castro de vocês veio por causa do... Porque se não fosse, por exemplo, o sobrenome do meu pai ser o sobrenome dos padrinhos dele, o meu nome seria Benedito Fernando Lobato Guedes. Era Guedes. Guedes, sobrenome que era o nome do vovô. Da família, sim. Que era o nome do vovô, Sim. do Anísio, vovô Anísio, que é o pai do meu pai. Naquela época era assim. Entendi. Os sobrenomes eram dos padrinhos. Veja como é a história da vida, né? Interessante. Como é a história da vida. Então eu vim para cá. Então quando eu cheguei aqui, aquela coisa toda foi já com uns 4 anos que eu estava aqui, o seu Eduardo inaugurou a panificadora Ordem e Progresso. Eduardo Costa. Pai do Pane. E o seu Eduardo que era uma pessoa que gostava muito de música, aquela coisa toda, me chamou e disse: Fernando, eu estou indo a Belém, vou comprar uma aparelhagem, quero que você seja o locutor da nossa aparelhagem para você fazer a nossa propaganda. Era mesmo, naquela época já se fazia. O marketing ali. Fazia. Aí o seu Eduardo foi e comprou um aparelho muito bom, né, um Garra e Gradiente, que naquela época eram os melhores aparelhos daquela época. Eram Garra e Gradiente. Tanto que você vê na música, por exemplo, tem uma música daquele cantor que ele fala, cantor do passado. Então, os melhores aparelhos, as melhores aparelhagens daquela época eram Garra e Gradiente, né? Então, o seu Eduardo comprou aquele aparelho muito bom, trouxe para cá, para mim ser e eu era o locutor da aparelhagem dele. Mas ficava na frente da panificadora? Não, lá no estúdio, lá em cima da casa dele, lá em cima. Olha, que legal. Né? E aí, naquela época, eu cheguei, eu conheci o seu Jajico, que era o prefeito de Anajás, né? Veja, a comunicação, ela te abre janelas. A comunicação te abre janelas, né? E eu conheci o seu Jajico. O seu Jajico chegou comigo e disse assim: olha, eu quero que você faça a propaganda do Salomão Donato, que fazia a linha Anajás Belém, Salomão Donato. Sim. E aí, em troca, eu vou te dar presente, vou te pagar. Então, foi feito assim, sabe? Então, quando nós fomos evoluindo em comunicação, aquela coisa toda e tal, aparelhagem, aquela coisa toda. Quando foi em 1975, eu saía de lá 11 horas de lá da panificadora, da noite. Eu estou passando em frente, que bem do lado era a representação da Serpasa, da Serpa, o seu Floriano vendia cerveja. O seu Floriano Gonçalves, morava ali. Quando eu vou passando lá, tem um senhor que me chamou. Esse senhor vem ser sogro do Demétrio. Esse senhor, que trabalhou muitos anos no seu Floriano. Esse senhor me chamou e disse: olha, o Floriano quer falar contigo. Comigo, olhei no relógio assim, 11 e poucos, não, ele quer falar contigo, está te esperando lá, aí em cima. Quando eu chego lá, com o seu Floriano, estava lá 4 senhores. O teu avô, o seu Cunha, o seu Arquelau Mota, o seu Neófito Rodrigues, Neófito Pantoja, e estava lá também, estava o seu Cunha, o seu Arquelau Mota, o seu Neófito e o seu Mário Alfaiate. Os 4 estavam lá. Todos já estão com Deus, né? Estavam lá. Aí o seu Floriano disse: olha, aguentei só um pouquinho que eu vou conversar um negócio com o Fernando aqui. E Fernando entra, ele me levou lá para dentro, né? E me convidou para sentar na mesa dele, era uma mesa enorme, a mesa da casa do seu Floriano. Aí o seu Floriano disse assim, me perguntou: Fernando, você gosta de comer melancia? Eu disse, naquela hora, né? Eu disse: não, seu Floriano, não quero. Agora não. Não, agora não. Então vamos tomar um café com torrada. Ele era louco por torrada. E vocês não têm ideia como o seu Floriano comia. Na boca do seu Floriano parece que era muito gostoso. Quando eu me lembro disso, me dá água na boca. Como ele comia, de vontade. Ele comia assim, com tanto gosto as coisas, que era muito engraçado você ver o seu Floriano Gonçalves comer. Era muito engraçado. Então o seu Floriano disse: Fernando, é o seguinte, eu mandei ele chamar, que eu queria lhe convidar para trabalhar comigo. Eu disse, e naquela época ele tinha a grande Serraria Aromar. Serraria Aromar. Ele tinha a Serraria Aromar. Eu disse assim: mas, seu Floriano, eu sou locutor de aparelhagem, vou trabalhar em serraria.
Disse, não, não, não é isso. Deixa eu lhe dizer o que é que vai ser. Eu estou lhe convidando agora, e nós estamos vivendo o dia 5 de dezembro daquela época. Eu estou lhe convidando agora para você começar a trabalhar comigo a partir de fevereiro. A partir de fevereiro. Era Tá? 75, é? É, a partir de fevereiro. Que eu quero que você seja o locutor oficial da campanha do Carlos Estácio, do meu sobrinho, que eu vou trazer de Belém para lançar prefeito e ele vai ganhar. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu falei para o seu Floriano naquela época. Se o seu Floriano fosse vivo, hoje ele ia dizer para vocês, foi verdade. Eu disse, seu Floriano, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque convide o Emiliano Cardoso. Eu falei para ele. Para ser o candidato? Para ser o locutor. Ah, o locutor. Ele já era o bambambam da comunicação, né? Não quero dizer para vocês o que ele me respondeu. Tá bom, então eu saí de lá, né? Feito o negócio, eu disse, olha, Floriano, eu não vou lhe dar resposta agora, porque eu vou conversar com a minha esposa. Porque eu sou uma pessoa seguinte, eu trago isso aí desde o meu pai. Eu sempre que tive alguma proposta da vida, uma decisão a tomar, eu procuro conversar com... Pode perguntar para o Socorro, a minha mulher. Eu procuro conversar, porque se der errado, a responsabilidade é nossa. Né? Se der errado, a responsabilidade é nossa. Então tá. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Não existe coisa melhor da vida de que você ser convidado para trabalhar por algo que você seja e tenha certeza que você vai ganhar o dobro do que você ganha no atual trabalho. Quando eu decidi lá, eu quero dizer para vocês, com toda sinceridade, né? Veja os anos que isso aconteceu. Quando eu decidi lá do escritório da Casa do seu Floriano, a impressão que eu tive naquele momento, que tenho até hoje, é que eu não estava andando, eu estava levitando. Levitando. Quando eu cheguei lá em casa, eu já morava com meu cunhado ali na 1º de maio, né? Eu morava lá com meu cunhado e a minha esposa. Eu cheguei lá, já era quase meia-noite, era a hora que eu ia jantar, para a gente tomar banho, aquela coisa toda. E eu queria conversar com ela sobre o assunto, mas primeiro eu estava, né, tentando ainda absorver, assimilar, absorver o caso, aquela conversa toda. E tá, aí ela pegou, eu fui tomar meu banho, aquela coisa toda, ela preparou a janta, nós jantamos, ela só jantava comigo, jantamos. Depois eu disse assim para ela, eu gostaria que você me acompanhasse lá para a gente conversar um pouco. Ela disse, Fernando, eu já olhei nos teus olhos e percebi que tu queres me dizer alguma coisa, não sei o que é. Irmãos, a mulher, ela tem um fator psicológico incrível, a mulher. Muito mais do que nós, homens, a mulher. Ela observa muitos detalhes. Ela é observadora, ela é observadora, mulher é observadora. Tá bom, então nós fomos lá para o palanque, aquela coisa toda e tal, conversamos um pouco. Depois eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou acabando de ter uma conversa com o seu Floriano, depois que eu saí de lá do trabalho, de lá da panificadora, e o seu Floriano me convidou para trabalhar com eles a partir de fevereiro do ano que vem. Eu não dei nenhuma resposta, porque eu precisava te ouvir. Agora, é o seguinte, eu falei para ela, olha, presta atenção, você não é obrigado a me dar resposta agora. Vai vir Natal, vai vir ano, vai vir a festa de São Sebastião, não te afoba. Olha o que eu falei, mano, graças a Deus ela está viva. Você pode ir lá perguntar para ela que ela vai dizer isso. A mãe dos meus primeiros filhos. Inclusive, minha filha mais velha, de 74 anos. 54. 54. Ela está, graças a Deus, ela está viva. Por exemplo, isso foi verdade. Aí tá, você não precisa me dar resposta agora. Deixe, pense, tal. Depois nós vamos sentar de novo, tá. Passou a festa São Sebastião, aquela coisa toda, fevereiro. Naquela época o carnaval não era assim como é hoje, né? Naquela época o carnaval era mais a nível de fora, Belém, aquela coisa. Belém não. Era mais morto, aquela coisa toda. Quando foi no dia 16 de fevereiro daquela época, eu conversei com ela. E aí, já teve a resposta? Ela disse, eu gostaria que você aceitasse o convite. Ela falou para mim. Tá bom. Cheguei lá com o seu Floriano e falei, Floriano, fechado. Vou aceitar o convite. Vou aceitar o convite. Então, naquela época, deixa eu contar para vocês, interessante, naquela época, a campanha eleitoral ela funcionava 6 meses. As eleições eram dia 15 de novembro. Então, você tem até o dia 13 de novembro.
você tem outubro, setembro, agosto, julho, junho Maio. e maio, para fazer campanha eleitoral. Eram 6 meses. Daqueles 6 meses, você visitava o município inteiro. Eu conheço o município de Breves todo. Eu conheço o município de Breves, todos os rios, todas as comunidades. Conheço tudo. Tudo. Eu conheço. Tá. Então nós fechamos o acordo. Posso fechar? Ela disse, pode. Fechamos. E aí foi o que aconteceu, né? E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o seu Floriano profetizou o que hoje está acontecendo na minha vida. Quando o seu Floriano disse que, na época, no dia que me convidou, que eu ia crescer muito em comunicação. Ele falou para mim, Fernando, você vai crescer muito em comunicação. Até porque, além de que você vai ser o locutor oficial da campanha do Estácio, você vai ter do seu lado um grande mestre de comunicação, que é o Carlos Estácio. Sim. Né? Ele já era da Rádio Clube, já Ele trabalhava. começou menino de bermuda na Rádio Clube do Pará. Começou lá. Enfim, foi o que aconteceu. Né? Então, eu nunca abandonei a comunicação, criei todos os meus filhos em comunicação, graças a Deus. E estou aí, né? Sou aposentado já há muitos anos, graças a Deus, mas continuo trabalhando, porque eu me sinto ainda útil a trabalhar. Sim, né? exatamente. E é isso, né? É isso que aconteceu. E Fernando, e falando assim um pouco, né, dessa tua trajetória na comunicação, eu queria que tu pontuasses assim, essas empresas que tu trabalhaste, né? Eu sei que a Rádio Marajó tem um capítulo muito importante na tua Sim, vida, né? Eu acho sim. que tu tens assim um carinho muito grande também, porque foi Muito grande. um grupo que, né, que foi pioneiro, assim, digamos assim, na região, pela forma como era gerida, né, pelo nosso querido Adilson Almeida, né? Fala um pouquinho, começando pela Rádio Marajó, depois fala um pouquinho dessa tua trajetória, porque eu sei que tu tens trajetória esportiva, jornalística, né? Enfim, fala um pouquinho dessa tua fase aí. Tá, vamos fazer essa retrospectiva, que ela é interessante, né? O começo, na verdade, foi lá com o Eduardo Costa. Começou por lá. Começou por lá, né? E aí, quando o Pinheirense e o Santa Rosa começaram a participar do Campeonato Paraense, né? E eu já estava em Belém, já trabalhava em Belém já naquela época, eu já estava em Belém. Que ano era esse? No início dos anos 80. Né? Foi depois da eleição do Estácio. Muito depois, eu continuava em comunicação. E aí, me lembro muito bem do dia, eu não sei se vocês lembram, vocês deveriam ser ainda meninos, mas devem lembrar, no dia que os americanos disseram que o Skylab, que era um satélite da NASA, poderia cair aqui na Ilha do Marajó. Então, naquela época, a Rádio Cultura do Pará estava em experiência. A Rádio Cultura do Pará. E eu conheci todos aqueles caras da Rádio Cultura, né? Todos. A Baby dos Anjos, a Taça Catuária. Conheci todos eles. Inclusive, eram meus amigos, estavam junto comigo. Frank Souza, que até hoje está no rádio. Isso, né? grande narrador Conheci todos esportivo. eles. O Jota Serrão, que é meu amigo, que você sabe que é casado com o Brevense. O Jota Serrão, né? Que é casado com a irmã do Gringo, né? O Jota Serrão. Então, conheci toda essa galera. Então, aí o que aconteceu? Entre o Pança entra na minha vida, o Oswaldo Almeida. Sim, Pança, sim. mano, eu te amo, Pança. Eu te amo, irmão, eu te amo. Aí o Pança chegou comigo e disse, Fernando, vamos fazer o seguinte, vamos colocar eu vou colocar à disposição o telefone lá do nosso comércio, que era ali na frente, né? Para você fazer para a Rádio Cultura, que está ainda em experiência, bora pedir para a Rádio Cultura, bora fazer isso e tal. O Pança se interessou, os caras, tudo bem e tal, vamos começar. E eu comecei a fazer, né? Daqui de breve já qualquer coisa e tal, aquela coisa toda, as notícias e tal, Skylab, não sei o que, aquela coisa toda. E começou aí, né? E eu comecei a me interessar. Tá bom, então quando eu fui para Belém, quando eu já estava em Belém, eu trabalhava na agência distrital de Icoaraci, né? E lá em Icoaraci tinha um serviço de alto-falante muito bacana, e dos meus colegas que trabalhavam na agência de Icoaraci, todos gostavam de comunicação, Assis Santos, Cícero das Neves, aquela coisa toda. E me levavam para lá, a gente fazia esporte lá, era muito bacana. Tá bom. Quando o Pinheirense e o Santa Rosa entraram para disputar o Campeonato Paraense, o doutor Edir Proença chamou o Cláudio Guimarães e disse para o Cláudio, eu gostaria que você conversasse com o Ramos, que era o presidente do Santa Rosa, ou com o Coimbra,
que era o presidente do Pinheirense, o seu Alfredo Coimbra, para conseguir uma pessoa que mora em Coraci para ser o nosso correspondente, o nosso repórter setorista lá em Coraci. Ele falou, tá. Aí o Cláudio Guimarães chamou o seu Coimbra. O Cláudio Guimarães é genro do seu Coimbra. A Ana Maria, inclusive minha amiga Ana Maria, é filha do seu Coimbra, com a dona Ana, com a dona Joana. Tá bom. Eu vi a filha do Cláudio Guimarães, que hoje é radialista, eu vi criança cansada de carregar a Trisha Paloma no meu colo. Ela chegava, o Cláudio chegava e encostava o carro dele lá na sede campestre Pinheirense. Ô, Fernando, traz a Trisha para mim. Aí eu carregava ela com todo cuidado, ela era criancinha, com todo cuidado trazia e colocava no colo do pai dela, ou da Ana Maria, da mãe dela, lá na sede campestre do Pinheirense. Era incrível. Tá bom, então o seu Coimbra pegou, o Cláudio pegou e conversou com o Coimbra, né? Com o seu Coimbra, dessa possibilidade. O seu Coimbra disse, olha, Cláudio, eu tenho uma pessoa que trabalha na agência distrital, que é lá de Breves, que é de aparelhagem, locutor de aparelhagem, e eu vou conversar com ele, para ele ir lá contigo no Banco da Amazônia, que o Cláudio, você sabe muito bem, é engenheiro agrônomo, trabalha no Banco da Amazônia uma vida, mais de 50 anos, no Banco da Amazônia. Tá bom. Aí o seu Coimbra pegou, quando foi na segunda-feira, umas 3 horas da tarde, o seu Coimbra chegou lá, Fernando, eu quero falar contigo, vai lá no meu gabinete. Eu fui lá no gabinete do seu Coimbra, o seu Coimbra disse, tenho um convite para te fazer. Não diga não para mim, ele falou para mim, seu Coimbra, não diga não, por favor. Aí contou a história, o velho Edir chamou o Cláudio, falou isso e isso, me falou, e eu quero que você vá se apresentar com o Cláudio amanhã, 5 horas da tarde amanhã, lá no Banco da Amazônia, para você ser o nosso repórter setorista aqui. De uma vez que você se dá comigo, você se dá com o Ramos, eu me dava com todo mundo, né? Todo aquele pessoal lá de esporte de Coraci. Tá bom, quando foi no outro dia eu fui, né? Cheguei lá no Banco da Amazônia, antes das 5 um pouco, fui lá no setor de informações, falei para a moça lá, né? Filha, eu queria falar com o Dr. Cláudio Guimarães. Ela, só um momento, ela pegou o interfone para lá e falou, meu seu nome, Fernando, suba. Peguei o elevador, fui ao 10º andar onde ele trabalhava, no Banco da Amazônia. Aí fui lá, aí o Cláudio pegou, rapaz, soube que tu és puxa-saco do Coimbra. Não, somos amigos, que o seu Coimbra foi secretário de administração lá da Prefeitura de Breves, com o Carlos Estácio, e a gente trabalhava todo mundo junto lá, e eu conheci o seu Coimbra lá e somos amigos. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, aguenta a mão aí, que daqui a pouco eu vou te apresentar para o de imprensa. Ficamos lá, daqui a pouco, bora, descemos lá, pegamos no carro dele, ele tinha uma Belina linda, naquela época eram os carros do momento, Belinas, eram lindos aqueles carros. Fomos lá, era pertinho ali, né? Só pela Padre Prudência, entrar ali na Alde Almeida e voltava lá no Palácio do Rádio, que era a Rádio Clube era lá. Uhum. Chegamos lá, nós subimos, aí no quarto andar, que era a Rádio Clube, ele bateu na porta, o doutor Edir estava lá sentado. E eu tive a felicidade de conhecer aquele cara, gente boa demais, o doutor Edir Proença. Edir, tá aqui o cara, o puxa-saco do Coimbra. Aí entrou, fechou a porta, eu fiquei só eu e o doutor Edir. O doutor Edir me disse assim, você é de Coraci? Eu disse, não, sou de Breves. De Breves? Sou de Breves. Você é amigo do Estácio? Até demais. Eu disse, inclusive falei para ele, inclusive eu lhe vi quando o senhor discursou lá no dia da posse do Estácio. Você estava lá? Eu estava lá. Eu estava lá na Câmara, quando o senhor discursou lá. Foi a primeira... que bacana. Tá. Vamos fazer o seguinte, Fernando, ele me falou para mim. Abriu assim um arquivo. Aqui tem um monte de gente que vem pedir emprego para mim, que manda para pedir emprego, mas eu gostei de você. Primeiro, eu já vi o teu histórico, você começou em aparelhagem. E eu gosto muito dos locutores de aparelhagem, porque o locutor de aparelhagem, ele improvisa, que a aparelhagem é isso, te dá essa magia de improvisar. E é por isso, irmãos, que eu gosto muito do rádio, porque o rádio também é isso. Eu levei isso para a televisão, matei a charada, porque você leva um improviso, né? A televisão é algo muito burocrático, o rádio não. Então o rádio te dá essa magia, essa possibilidade de improviso. Aí, quando você chega com todo com toda essa estabilidade de comunicação na televisão, você mata a pau. Então foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar
né? Na Rádio Clube, Na Rádio Clube. como setorista. Como setorista. Eu fui Ah, primeiro, em Guaraci, lá. eu fui o primeiro repórter setorista. Então, ele chamou o pessoal, olha, a partir de agora, quando vocês chamarem o Fernando lá, é o repórter da Vila. Então era muito legal. Então tá, e aí termina essa situação, a Rádio Marajó entra no ar. Com um ano que a Rádio Marajó entra no ar, eu conversei com a minha mulher. Eu disse, bora voltar para Breves? Tu é louco, Fernando. Poxa, você trabalha aqui e tal, não sei o que, a gente tem muita oportunidade, bora voltar para Breves. Quem sabe se lá eu não vou ter a oportunidade de trabalhar na Rádio Marajó, aquela coisa toda e tal. E não foi Mas fácil. tu ainda continuava na Rádio Clube? Eu estava na Rádio Clube e trabalhando na agência de Guaraci. Né? Estabilizado, Tá, tranquilo. tranquilo. Tranquilo, pode ir lá com ela que ela vai dizer para vocês. Pode ir lá Aí, com ela. tá muito Ela sossegada mora aqui. ali na Benjamin Constant. Sim, Ela sim. mora ali. Aí tá. Aí, passado assim uns 3 dias, ela disse, Fernando, eu concordo contigo. Tá bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se eu consigo, se eu garimpo esse emprego lá. Se eu garimpar esse emprego lá, eu entrego o meu lugar. Passados esses dias, eu fui lá no escritório, lá no edifício Palácio do Rádio, que era lá, que era o escritório do Gervásio, que era prefeito Joaquim Breves. Fui lá com o Gervásio e falei, meu irmão, eu estou querendo voltar para Breves. Pô, Fernando, é hoje, meu irmão. É hoje. Quantas passagens você quer? Eu disse, não, primeiro eu quero que você me diga se eu tenho emprego. Claro que você vai trabalhar comigo na prefeitura. O seu irmão é meu secretário de saúde, né? O meu irmão era da SESBS. Vanderlei, né? Era da SESBS. E você vai trabalhar comigo lá, com seu irmão. Você vai trabalhar comigo. Ele falou, e tal, ainda mais que você trabalha em comunicação aqui, vai trabalhar comigo lá. Tá. Voltei, né? Deixei passar mais uns 2 dias, falei para ela que eu tinha ido lá em Belém, né? Que a gente morava em Coraci. Falei para ela que eu tinha ido lá, tinha conversado com o Gervásio, aquela coisa toda e tal. O emprego estava seguro. Deixei passar mais uma semana e falei com o doutor Manuel Dias, que era o agente distrital de Coaraci. Doutor Manuel Dias, um grande engenheiro, uma pessoa do bem, um cara espetacular. Cheguei com esse doutor, conta a história, né? Quero voltar para Breves. Fernando, não faça isso. Você trabalha comigo, todo mundo gosta de você. Vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar 90 dias para você e você vai se arrepender. O dinheiro, todos esses 90 dias, vai cair na sua conta. Falou para mim. Assim, Foi mesmo, falou para mim. legal. Com 3 meses você vai se arrepender, vai voltar comigo, vai dizer, eu quero voltar pro meu lugar. Casa está aqui. Tá. Nós nos organizamos, os meus filhos não conheciam, nunca tinham ido nem em beira de rio, não sabiam nem que era navio. Eles tinham nascido Não todos lá. sabiam, não sabiam. Quando nós chegamos no Porto Bom Jesus, os meus filhos olharam assim, né? É igual, papai, que carro grande, senão meu filho não é carro, é navio. Que é a vida, né? Aí nós viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, nós organizamos tudo. O meu irmão tinha o meu irmão tinha comprado um barracão ali na avenida, bem no lado da casa do seu Cunha, do seu avô. Sim. Meu irmão tinha comprado lá. Aí o Wander disse, mano, fica aqui, esse tempo tenta arrumar tua casa, aquela coisa toda. Que ele tinha comprado lá do Lazarina. Não era do Lazarina. Do outro senhor que ele comprou lá. Não era do seu Alonso? Deve ser do seu Alonso. Que era Dona Osita, né? É um senhor lá. Aí tá, nós ficamos lá. Com uns 5 dias que nós estamos lá, né? Eu cheguei do trabalho, eu saía da prefeitura, lá da SESB, 2 horas. Tomava um banho, almoçava, deitava um pouco. Eu gosto de dormir depois do almoço. Isso é desde a minha juventude. Até quando eu vou sair. Por exemplo, olha, a sua coisa, Fernando, bora sair, bora dar uma volta hoje à noite e tal, não sei o quê, a gente vai lá pro Cabaré da Saudade, não sei o quê. Eu primeiro tenho de dormir, olha só. Eu dormi de tarde? Não, eu tenho de dormir. À noite? À noite. Eu durmo. Quando dá mais 11 horas, ela me acorda, ou eu me acordo, né? Aí que eu vou me organizar, tomar meu banho e tal, para poder sair. Aí isso é chá. Quando nós éramos todos solteiros, a Vera Lúcia só faltava me dar porrada. Papai dizia assim, Fernando, meu filho, leve suas irmãs na festa. Papai dizia, né? Assim, lá em Corcovado. Meu filho, leve suas irmãs na festa. Eu tinha de dormir, a Vera disse, Carmuta. A Vera se pegava a maior corda. Querendo chegar cedo lá na festa. Eu tenho de dormir, já pensou? Eu tinha de dormir. E eu estou falando de Corcovado. Tá bom. Aí eu estava dormindo e tal. Um dos meus filhos, papai, tem um senhor aí na porta que quer falar com o senhor, né? Já no 4º dia que eu estava aqui, trabalhando. Esse filho vai dizer que eu estou dormindo. Eu falei, né? Aí meu filho foi lá e falou e tal. No outro dia,
A mesma coisa. Mesmo horário. Mesmo horário. Eu estava... Aí a minha filha, a Bartira, que hoje é presidente das Amazonas, lá do Clube 50. A Bartira, pai, tem um senhor aí que quer falar com o senhor. Vá dizer que estou dormindo. No terceiro dia, eu vou ver quem é que quer falar comigo. Chego lá, é o Gaia. Domingos Gaia. Fernando, o Adilson quer falar contigo agora. Isso que ele quer. Ele falou para mim, vai lá que ele quer falar contigo. Aí eu fui lá. Cheguei lá, o Adilson, Fernando, senta aí. Rapaz, não tem, ele falou para mim, não faz ideia, a chatice do Pança. Pança me enche o saco toda hora para ir te buscar, para te ser o nosso repórter. Nós queremos fazer uma equipe, nós queremos cobrir o jogo pela Copa do Brasil, Remo e Vasco, era o primeiro jogo, foi feito pela Rádio Marajó, foi lá no Evandro Almeida. E nós gostaríamos que você fosse o nosso repórter oficial. Ele falou. Lá da beira do campo lá. Ficar no gramado. Ponta de gol. Ponta de gol. Chama-se ponta de gol, né? Mas eu narrar o jogo mesmo? Lá em Belém. Lá em Belém. Sim, tu era o repórter de campo. De campo. E quem era o narrador? Já era o Roberto Amaral. Roberto Amaral. Ah, tá. Roberto Amaral. Eles precisavam de um repórter. Sim. Né? Aí tal, vamos começar. E foram 19 anos e 6 meses. De Rádio Marajó. Agora tem um detalhe interessante que vocês também não sabem, Roberto Amaral ainda bem, graças a Deus, ainda está aí no nosso meio, né? Quando tinha viagem para qualquer lugar, ou Altamira, ou Bragança, ou Souri, em qualquer lugar, Portel, Melgaço, Bagre, qualquer lugar, eu exigia, só vou se reservarem hotel para mim. Eu exigia isso. Sempre exigi. Vocês podem conversar com os atletas do passado. Nós fomos a Cametá, com a seleção de Brasil jogar em Cametá. E quando nós chegamos em Cametá, nós fomos até num dos barcos do João Serra, né? Vereador João Serra. Chegamos em Cametá, eu disse, não vou ficar aqui no barco, não, vou para o hotel. Então, a minha vida foi assim, né? Sempre foi assim e tal. Eu sempre, porque eu gostava de ficar num lugar só para mim, né? Me concentrar melhor. Eu gosto muito de me concentrar. E graças a Deus foi por isso que meu trabalho foi sempre... Eu sou preto. E o preto é perfeccionista. Por que o samba deu certo? Porque foi feito por pretos. Fernando, agora, desse período aí da Marajó, porque a Marajó marcou uma época aqui, né, na cidade. Também revelou grandes locutores, grandes apresentadores, né? Cita o nome desse pessoal aí para a gente relembrar aqui. Pois é, deixa eu dizer para vocês. Um dia eu ia passando ali na avenida e vi um moleque lá fazendo algumas coisas, tinha uma caixinha de som, né? Eu vi um moleque lá fazendo propaganda lá deles, não sei o quê. Eu voltei. Meu nome desse moleque aí. Aí os caras me falaram lá, Luiz Carlos. Fui lá com o Pança. Pança. Sabe, o seu Jajão tem um filho lá, um moleque lá, chama Luiz Carlos. Traz pra cá. Que é o LC, né? Traz pra cá. Traz pra cá pra Rádio Marajó. Eu falei pra ele, pro Pança. O Luiz Carlos. Né? E outros colegas que eu não vou citar aqui até por questões éticas, né? Que graças a Deus tiveram o nosso apoio, né? Porque como eu tive a felicidade de vir de uma grande emissora, aí né, eu sempre tive um olhar, né? Sim. Mas aí, por exemplo, eu estou falando assim, daquele pessoal também que, por exemplo, que trabalhou João Camarão, contigo, trabalhou junto contigo. Cláudio Tavares. Era um cara bom. O Cláudio sempre falo com ele, até aqui o contato do Cláudio, né? Ele mora ali em Coraci. O Camarão, infelizmente, já. O Camarão já não está no nosso né? meio. Está no nosso meio. Nós tínhamos também lá quem? Olha, naquela época nós tivemos lá o Cláudio, nós tivemos o Camarão, o Ronaldo Pereira, né? Ronaldo Pereira, um cara muito bacana. O Batista também já estava lá. O Batista. Rai Batista. O padre Batista, é até meu compadre, né? E aí nós tivemos lá na mesa o Max, que eu gosto muito. Max Giovanni. Adoro o Max. E tal, o Lucínio, né? E também na locução eu tenho, de vez em quando a gente conversa, meu colega de trabalho hoje, o Edileno Costa também, que chegou a trabalhar lá. Trabalhou uns dias lá também, o Edileno. Trabalhou conosco lá, muito depois, o Joleno Lobo. Isso. Né? Entrou conosco lá. Então foram momentos assim interessantes, no qual muita gente, né?
Foi revelada. Aí depois o Gervásio pegou e teve a ideia de fazer com que a Prefeitura de Breves tivesse o seu canal de televisão. Sim, Né? sim. Aí, naquela época, o ministro das Comunicações era o Dr. Sérgio Mota, que era o ministro das Comunicações. Gervásio era um camarada que tinha muita influência política, era muito amigo do Jader, aquela coisa, sempre foi muito amigo do Jader. O Gervásio foi lá em Brasília e falou com o Jader. O Jader disse, olha, eu vou falar com o Sérgio Mota e bora ver o que ele vai dizer. Tu tens algum canal lá em breve que esteja disponível para fazer isso? Tem, o SBT está lá em breve lá, está lá, nós temos lá a repetidora e tal, que era a repetidora. Sim. Fui lá, falou com ele. Quando o Gervásio chegou de Brasília, o Gervásio já veio com a ideia, né? Sim. Já veio com a ideia, e aí ele voltou para Belém, chegou em Belém e ele recebeu, o Jader o chamou, disse, olha, eu já estou aqui com... A documentação. Entendeu, o cara é meu amigo, já está aqui a documentação, né? A portaria, você pode fazer o trabalho lá. Doutor Gervásio chegou aqui em Breves e ligou lá para o Adilson e disse, Adilson, que você mandasse o Fernando me falar comigo? Aí o Adilson pegou, Fernando, o Gervásio quer falar contigo. Fui lá. Fernando, eu quero que você venha ser o repórter da TV Renascer. Olha o nome, Renascer. TV Renascer. Já deu o nome de Renascer. É. Eu quero que você venha ser o nosso repórter oficial. Eu fui o primeiro repórter da TV Renascer. Hoje eu estou lá com o TV Breves, mas até um dia desse, numa reunião, eu falei isso, vocês estão chegando agora. Então, legal, né? Legal. Mas quando a RBA veio para Breves, com a nomenclatura de TV Açaí, eu fui o primeiro repórter da RBA, né? Com a nomenclatura da TV Açaí. Fernando, chegaste a trabalhar naquelas rádios que tinham alto-falante no poste? Não, eu não contei para vocês que nós fizemos a aparelhagem Eduardo? Foi a primeira, né? Foi a voz da panificadora de Progresso. Foi o primeiro serviço de comunicação comercial de Breves, foi a voz da panificadora Ordem e Progresso. Foi a primeira. Exatamente. Ei, Fernando, falando um pouco nessa tua trajetória aí, né? Tu tens assim uma maneira muito peculiar, né? Como tu falaste ainda agora. Eu sou muito autêntico, eu sou do improviso, eu venho da rádio, eu gosto, a maneira de eu trabalhar na televisão é assim, eu gosto de trabalhar no improviso, né? E durante esse tempo que trabalhaste na TV Renascer, TV Breve e tal, tu criaste vários bordões, né? Vários bordões. Sim, mas o mais. O que pegou foi esporte é vida, Isso, esporte é saúde, esporte é educação. É onde eu chego. E olha, você ainda não tem ideia. Até presente eu ganho. Fernando, quer ganhar uns biscoitos? Fala aquele bordão ali. Sim, Fernando. Então, tu tens uma marca assim muito forte, né? Quando fala Fernando Castro, a gente já associa logo, né? Pela tua trajetória, pela maneira como tu costumas trabalhar, né? Sempre sendo correto, Graças a Deus. Sendo honesto, que é algo que vem de berço também, né? Graças da formação a Deus. dos teus pais. Então, teve uma época aqui em Breves, né? Que tu trabalhavas, acho que era na TV Renascer, que tu eras o repórter Olho Vivo. Pois é, né? o Estácio que me deu esse apelido. Ah, rapaz, o Estácio. Isso, só terminando Tá. aqui. E foi algo que marcou muito um período aqui em Breves, né? Porque quando se falava em alguma coisa, independente de, olha, o repórter Olho Vivo, né? Algum fato, alguma notícia, porque tu eras uma pessoa que estava sempre presente, né? Fala um pouquinho desse momento, como é que foi essa repercussão disso Pois aí? é, esse é um momento assim interessante, né? Porque naquela época só tinha a Rádio Marajó, né? Esse apelido ainda foi me dado na época que eu ainda era repórter da Rádio Marajó. E o Estácio que me deu esse apelido. Porque o negócio é o seguinte, a Rádio Marajó, como ela era a pioneira, como ela era a única, Breves toda ouvia a Rádio Marajó. Sim, Toda, exato, né? Todo mundo. Então, aqui em Breves, como eu tinha essa habilidade de reportagem, né? Apesar de que o meu campo é esporte, mas eu sempre gostei, né? De todas essas... Trilhar outros caminhos também. Sempre gostei, porque você não pode se acomodar. É isso, né? é verdade. Você não pode se acomodar, tanto não pode se acomodar que você sabe perfeitamente, inclusive o Valdir sabe, né?
que, para não se acomodar, hoje, graças a Deus, você sabe que eu tenho curso de Relações Humanas, curso de Relações Públicas, sou matemático e tal. Então, o que acontece? Eu peguei e comecei a bisbilhotar todos os acontecimentos daquela época, que foi uma época difícil, foi uma época em que existiam aqui em Breves as gangues, tinha noite que matavam 3, tudo aterçadado, aquela coisa toda. Então, eu tinha a impressão que naquela época, até quando você peidava, eu sabia. É interessante, né? Foi por isso que o Estácio me chamou de Olho Vivo. Que, como eu era o repórter único da cidade, todos os assuntos caíam no meu ouvido. Todos. E não tinha internet, rede social, não tinha nada. Né? Não tinha nada. Era de conversa mesmo. Não tinha como, não tinha concorrência. Você não tinha concorrência. E então, também a informação chegava com mais dificuldade, né? Então corria atrás da notícia. E naquele tempo era por carta. Não tinha, até porque naquela época o telefone era telefone fixo. E não era qualquer pessoa que podia ter telefone fixo em sua casa. Não caro. Era caro. Era caro. Então foi aí que pegou. Né, o negócio do Olho Vivo, porque eu sabia de tudo, não sei o quê, porque o pessoal me ajudava, me auxiliava com as informações, com as notícias, como hoje, mesmo hoje, graças a Deus eu tenho boas fontes de informações, até hoje. Por exemplo, vamos lá pelo Clube de 50. Todos os jogos, a classificação, tudo que acontece no Clube de 50, tem uma pessoa lá que me liga direto, Fernando, é tudo aqui na tua tela. Né? Manda todo o resultado? Mando. Por exemplo, aí, Copa dos Amigos. Aí o Souza Júnior me manda tudo de lá do Sítio Ideal. Vem tudo completo. Né? Agora mesmo, domingo, vai ter o torneio início aqui, do Torneio dos Palmeiras, que é aqui na Bomboneira. Já está tudo aqui. Tudo que vai acontecer já está aqui, na tela do meu celular. Por quê? Porque além de eu fazer esporte da TV Breves, eu faço o programa Veleiro da Saudade, que dentro do Veleiro da Saudade, que é um programa antigo, né, que é todos os domingos na Rádio Cidade, das 20 às 23 horas, eu procuro comentar todos os assuntos, principalmente no campo esportivo. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, os anos que eu trabalho em comunicação, eu nunca, graças a Deus, nunca me pediram direito de resposta. Nunca. Nunca tive um processo por dano morais, porque eu sempre tive muito cuidado, até porque sou aluno do Edir Proença. Exatamente. De uma escola, de uma escola de ética, uma formação de profissionais. Então, isso me conduziu, sabe, a ter essa ideia, esse cuidado. Porque a comunicação, o microfone é uma arma perigosa. O microfone, meus irmãos, é uma arma perigosa. Você falou, foi, acabou. Tá? Tanto é verdade que... E aí vamos voltar à internet. A internet hoje, ela hoje te condena primeiro de que a própria justiça comum. Exato. Já pensou? Então nós temos que ter cuidados, meus irmãos, cuidado máximo. Nós temos de nos policiar, né? Tendo pela frente a internet. Que hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera, acabou com a tua vida. Então você tem que ter cuidado. Tá certo? Exatamente. E Fernando, tu falaste aí que tu tiveste assim, grandes professores, grandes mestres, né? Que tu tens como referência, né? Por exemplo, Edir Proença, que no estado do Pará é unanimidade, todos que falam de rádio, né? Quem viveu essa época aura do rádio, né? Sabe de como ele era, como eram as transmissões esportivas dele, né? Eu escutei muito. Tanto que ele era respeitado por todos os narradores, né? Tem ele como referência hoje em dia, enfim, né? Quem foram esses outros grandes mestres, assim, que tu pode dizer assim, olha, eu tenho como referência Edir Proença, fulano, fala um pouquinho dessas pessoas que trabalhaste, que são referências. Isso é bacana. Na noite da trasladação, né, em Belém, nós estávamos passando ali pela Boulevard, quase passando em frente ao 11, pela Boulevard, né? Eu estou segurando a mão da minha mulher, né, da Socorro, a gente vai andando. Quando eu olho para a minha esquerda, assim, tá lá... ano agora? O ano passado? Ano passado. Sim. Quando eu olho, está o Lessa. Pô, Lessa, não sei o quê. Com o Fernando, bicho, fazia muitos anos que eu não te via. Então, grandes mestres. Foi assim que começou. Quando nós chegamos lá no estádio do Remo,
que eu falei para vocês que o Edir Proença, né? Sim, sim. Cláudio, o Fernando vai ser nosso repórter setorista e tal. Quando nós chegamos lá no estádio do Remo, no Evandro Almeida, naquela época ia jogar, como jogou, naquela tarde jogou, o Santa Rosa e o Isabelense. O Cláudio Guimarães chamou o Lessa e disse assim: Lessa, ensine tudo que você puder para o Fernando. Ele falou, o Cláudio Guimarães, ensine para o Fernando, que o Fernando vai ser o responsável pelo trabalho de Coraci. E eu tive pela frente, meus irmãos, um grande mestre, que além de ser um grande professor, o Lessa foi professor da Universidade Federal do Pará, além de ser um grande professor didaticamente falando, ele em comunicação é o cara, o Lessa. Então eu tive o Lessa, tive o Agripino Furtado, eu tive o doutor Osmar Simões, eu gostava demais do doutor Osmar Simões, tá? Que foi um grande comentarista. Ele era médico cardiologista, doutor Osmar Simões, da família Simões de Santarém. Ele me convidou, Fernando, bora lá em Santarém e tal. Minha família é muito grande lá, o pessoal quer te conhecer lá em Santarém. E como a Rádio Clube do Pará naquela época, como até hoje, né? Sim. Pegava em todo lugar, em todo o estado inteiro. Eu disse, nós queremos conhecer esse moleque, o Fernando e tal. Então eu tive grandes mestres, meus irmãos. Além da área esportiva, como mestre, por exemplo, tu chegasse a trabalhar na mesma emissora, no caso, aquele Jaci Duarte, Conheci Valdir Araújo. Todos. O Jaci, a esposa dele era advogada lá na Justiça do Trabalho, ali na Praça Brasil. O Jaci, né? Lembro no programa dele, o Regatão. O Regatão veio aí. O Jaci era um cara espetacular e o Valdir Araújo era metido a cantor, até hoje, né? Metido a cantor. O Valdir é uma graça. O bordão dele é só o que se ouve pela cidade. O Valdir tem só altura, professor. É, né? É. Não é por acaso que é o mesmo nome. Tem a sua altura, é altão. Precisa ver, o Valdir, meu irmão, é um cara espetacular, um cara de uma dicção belíssima, o Valdir Araújo. Uma dicção belíssima, né? Então, tudo isso, meu irmão, o rádio te ensina, sabe? Então, um dia desse eu estava conversando com uma colega nossa lá da TV, e ela disse assim para mim, seu Fernando, como é para ter a voz que o senhor tem? Isso aí é a prática. O que a voz, meu irmão, a maneira de falar, você aprende com a prática do trabalho. Né? Que a comunicação não é aquele cara que chega lá E fica gritando. Não é isso. E aí fala, não, calma. E se tu Vai fores com prestar atenção, calma. hein, Fernando, hoje em dia, né? Todos os narradores esportivos, sem exceção, são raríssimas exceções. Quando vão narrar um lance, é uma gritaria, é algo horrível, né? Desses. Coisas que tu não vias antes, era tudo colocado no tempo certo, né? Parece que para dar vida pro lance tem que gritar de uma tal maneira que já ultrapassa, né? Nesse sentido, deixa eu te explicar, o que é que diz o manual do locutor esportivo? Porque você sabe que todos nós, né, temos um manual a obedecer. O que é que diz? Quando a trajetória da jogada está no meio do campo, você segura. Né, o Charles, o Valdir, aquela coisa toda. Com a proporção que a jogada for chegando na cabeça da grande área, aí você acelera um pouco para dar emoção. Para dar emoção. Tanto, meus irmãos, que a transmissão de um jogo pelo rádio, ela te emociona muito mais que pela televisão. Sim, exatamente. Muito mais. Por quê? Porque os locutores de rádio, eles são formados para isso, para te emocionar. Tanto é verdade que no passado, professor Valdir, no show que é muito mais antigo, nós tivemos novelas pelo rádio. Novelas. Imagine, né? Você fazer toda aquela... tinha uma sonoplastia toda. Sonoplastia, né? Os sonoplastas, que é aquele cara que fazia do cavalo. Era muito engraçado, né? Então, o rádio é isso. A locução, ela aparece dessa forma, os locutores parece que aceleram, que é para emocionar. Para emocionar. Tanto é verdade, meus irmãos, que nós temos, aqui em Breves, nós temos um grande locutor de rádio, de esporte, que é o Roberto Amaral. Roberto é muito bom, Roberto Amaral. É um grande locutor esportivo, Roberto Amaral. Porque ele entendeu esse manual. Ele entendeu.
esse manual. Ele chegou a trabalhar na clube também. Né? Chegou, ele era estafeta. O que é o estafeta? Estafeta é aquele que traz a notícia no papel, te entrega, olha, tá aí, lá, os caras estavam jogando ali e tal, teve o estafeta. Né? Ele era estafeta. Tanto que lá ele era conhecido como Bombinha. O Bombinha. Alô, Bombinha! Grande abraço, Bombinha. Ei, Fernando, eu queria que tu falasse um pouquinho de uma pessoa que eu tô tentando já há muito tempo fazer um podcast para contar a história dele, né? Já entrei em contato com alguns membros da família. E aí, a gente vai fazer, a gente vai não sei o quê, mas até agora ainda não deu certo, que é o Adilson Almeida. Isso. Né? Eu já conversei com a doutora Zeneide, pra gente... Doutor Vivaldo, pra gente tentar contar essa história, né? Reunir os irmãos pra gente contar essa história, porque o Adilson tem uma importância muito grande, né? Na área da comunicação, empresarial, em breve, né? E essa história precisa ser contada. A gente precisa deixar registradas essas memórias para que as futuras gerações saibam quem foi Adilson Almeida, né? Eu queria que tu falasse, foi uma pessoa que conviveste tanto tempo com ele na rádio e pessoalmente, na relação de amizade, né? Fala um pouquinho da tua percepção, da tua relação de amizade com o Adilson Almeida. Bem, o Adilson, você sabe que eu conversava muito com ele e ele me contou um pouco da história dele. Ele me contou que ainda rapazinho, ele tinha muita vontade de ter o próprio negócio, né? O pai dele tinha, todos nós sabemos, qualquer pessoa sabe que lá no Jacarezinho tinha a Casa Bom Jardim, que sempre foi Casa Bom Jardim, que era do seu Vadico, né? E aí, um dia ele disse assim para o pai dele, pai, eu queria que o senhor me permitisse a ter meu próprio negócio. Eu queria viajar, vender as coisas e tal. Aí o pai dele, tá, filho, eu vou... O pai dele era uma espécie de Raimundo Salles da vida, meu pai, né? Tá, filho, eu vou mandar fazer uma canoa para você. E o seu Vadico mandou preparar uma canoa muito boa. E me disse o Adilson que quando o seu Vadico começou a mandar preparar essa canoa para ele trabalhar, para ele viajar, um tio do Adilson, eu sei quem é, mas não vou dizer agora, claro que eu não vou dizer, né? Um tio do Adilson chegou com o seu Vadico e disse, não faz isso, Vadico, tu é doido. Me desse de menor, entregar tudo. O seu Vadico disse, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então ele começou a viajar, trazer aquela grande quantidade de peixe, pirarucu, carne salgada. Mas ele fazia regatão ou ele só queria fazer a troca? Não, regatão, levava as coisas para fazer a troca. Se você não tem com o que comprar, me troca com isso e aquilo e tal. Que naquele tempo era assim, meus irmãos. Sim. Naquele tempo, no passado, você não comprava só as coisas com dinheiro, não, você trocava. Você trocava com peneira, com caroceira, com guitarra, com paneiro, com ucuba, com pracaxi, com andiroba. Era assim que eram as coisas do passado. Era a troco, né? Por exemplo, vamos exemplificar o seu Levino Pureza, pai do Ataíde. O seu Levino Pureza, ele começou negociando com os índios no Anapu, com os índios. Né? Ele negociava balata ou borracha e levava as coisas, tal, trocava com os índios. Então, a mesma coisa o Adilson fez. O Adilson começou e o seu Adilson percebeu que era um negócio sério, né? Aí, passou, o seu Vadico pegou e chamou assim, olha, vamos mudar para Breves. Eu quero que vocês estudem, aquela coisa toda, eu quero mudar meu negócio, ampliar o nosso negócio lá em Breves, e se mudou para cá. Quando o Adilson chegou aqui em Breves, o Adilson, ainda com 18 anos, o pessoal chegou aqui, pô, Adilson tal, já conhecia, bora... de candidato a vereador, a gente vai ter o apoio disso aqui, tu é lá do Jacarezinho, pessoal, todo mundo vai te apoiar. Ele foi o mais votado. E foi o vereador mais jovem da nossa história. Foi o Adilson. É mesmo? Foi o mais jovem da nossa história. Aí começou e tal, e a vida dele foi assim. Aí ele começou a ter as coisas dele, né? Primeiro ele foi, todos nós sabemos que ele começou como representante da Serpasa, né? Ele tinha um comércio ali onde hoje é ali o centro lotérico, né? Era dele. Né? Bem do lado da casa dele era o seu Hermógenes, o Hermógenes depois negociou com ele. O seu Hermógenes não, o seu Hermes Maia negociou com ele, e aquela coisa toda. Né?
E ele foi crescendo, crescendo, e aí entra a comunicação, né? Lá atrás, ele conheceu um camarada que tinha vontade de colocar um canal de televisão, mas naquela época era muito precárias as coisas, né? Também. Que o Zé Manaus, né? Sim, Zé Manaus. E eles foram tal, mas não deu muito certo, porque naquela época era difícil. Eu me lembro muito bem que eu cansei de ir lá do aeroporto de Júlio César, e o Maromba era estudante. O Maromba estudava em Belém, e o Maromba chegava com os filmes debaixo do braço. Alô, Maromba! Grande abraço, meu maninho. Grande abraço, doutor Divaldo, meu querido Maromba. Maromba chegava com aquelas enormes coisas de filme para trazer para cá para colocar. Para eles colocarem na TV breve. Aquelas fitas cassete? Não, aquelas fita de rolo. Torno de rolo. Tá. De filme. Sim, de filme. Né? Para colocarem aqui. O Maromba fazia isso. O Maromba apoiou muito. Que como ele morava em Belém, ele tinha como fazer isso para ajudar o irmão dele. Né? O Maromba ajudou muito o irmão dele. Se ajudavam, né? Sim. Porque eles sempre foram muito unidos. Sempre foram muito unidos. Se ajudavam. Então o Adilson foi assim, o Adilson cresceu. E aí, lá atrás, passaram muitos anos, o Adilson pegou e ele sempre teve vontade de ter uma emissora, né? Ele pegou e reuniu o seu Hermógenes, o seu Juarez Neves, o Carlos Estácio, ele reuniu o seu Floriano, esse pessoal todo. Bora fazer uma emissora? Porque vocês não têm ideia, irmãos, o quanto é caro. A concessão de uma rádio é muito cara. A concessão de uma rádio é muito cara. Estou lhe falando. Principalmente naquela época que era AM. Naquela época era muito baixo. Então o Adilson viu que tinha de fazer isso, né? De estender para fazer com que todos o apoiassem para trazer uma emissora para cá, como veio a Rádio Marajó. Né? E depois que ele se estabilizou, né? Aqueles muitos que entraram na sociedade achavam que rádio era banco. Não era, rádio não é banco. Não é, mano. Não é. Veja, o lucro é irrisório, não é. Quem trabalha em comunicação, o pessoal pensa que a gente é rico. Não é rico coisa nenhuma. Como mais parar? Então, é isso que acontece. Então, aos poucos, eles foram, né, chegando com a Adilson. Disse, eu quero vender minha parte. Tá bom. A Adilson foi indenizando, eu indenizei o seu Juarez, indenizei o seu Hermógenes, a parte do seu Floriano. O único que não quis, de jeito nenhum, vender a parte dele foi o Estácio. Então, não, eu vou ficar aí para quê? É isso aí. Então, foi isso. Então, o Adilson fez a Rádio Marajó. A Rádio Marajó foi realmente algo interessante, né? Foi a pioneira. E os grandes comunicadores do rádio que hoje nós temos em muitos municípios do Marajó, dentre eles São Sebastião da Boa Vista e Moná. Porque você sabe que o Cláudio é de Boa Vista, o Ronaldo Pereira, que é irmão do Pingo de Ouro, que é dono da Rádio Veneza, é de Boa Vista, o Camarão é lá de Moná. Então trouxe o pessoal daqui, né? Trouxe o pessoal de lá para que esse pessoal incentivasse filhos de breves a gostarem de rádio e aprenderem a trabalhar também em rádio, né? Porque você não pode colocar, por exemplo, no rádio ou uma televisão uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que não conhece. Tem que ter cuidado. Tem que ter uma experiência. Tem que ter uma aptidão para a coisa também. E aptidão, né? Porque comunicação é algo assim interessante. Para você agora há pouco eu estava conversando com o Pingo de Ouro, né? Antes de vir para cá, eu estava conversando com o Pingo de Ouro. E a comunicação é para quem tem realmente aptidão. Porque se você não gostar de comunicação, a comunicação ela é assim, sabe? Você já sabe o que vai fazer amanhã, você sabe o que vai fazer outro dia, você já sabe o que vai fazer um mês, que é rotina. Então você tem de improvisar, de criar, de coisas novas. De coisas novas, entende? Exato. É assim que é a comunicação. Você tem de criar, tem de ser criativo. E essa questão voltando um pouquinho para o Adilson, diz que ele é muito organizado nas coisas Muitíssimo. Dele. Muitíssimo. Ele era muito, muito organizado, ele era uma pessoa... Um exemplo aqui, rápido, né? Ele, por exemplo, esse celular, naquela época não existia. Mas ele pegava, por exemplo, um celular e ele colocava bem ali. Daqui a 10 anos, deixa eu buscar meu celular. Tinha de estar lá. Olha só, que organização. Ô, fulano, me pega uma chave que eu deixei... Está fazendo 15 anos que eu deixei bem ali. Estava lá. Ele era assim, ele era muito organizado.
Eu vou contar para vocês uma história. Uma vez um camarada chegou aí na Organização Almeida e disse, olha, eu estou precisando de 600 telhas Brasilite, mas eu não vou levar hoje, eu quero só a nota, vou pagar. E o gerente, naquela época, era o Moca. Sim. O Moca era o gerente. Você pode perguntar para o Moca, que ele vai dizer que é verdade. Aí tá. O cara pegou a nota, pagou tudo bonitinho, tá lá, fica lá. Passados uns 5 anos, um dia chegou um camarada lá e disse assim, olha, eu vim buscar a minha telha Brasilite. Telha Brasilite? Que telha Brasilite é essa? Sabe como é o pessoal do passado, né? Só do passado, do passado era assim, seus avós, seus pais, meus pais, no passado era assim, puxou o papel, carimbo aqui, pago. Ele, meu Deus, vou lá com a Adilson. Chego lá com a Adilson no escritório, Adilson, há 5 anos atrás esse senhor veio aqui, ó, o Adilson, pode entregar. Pensou mesmo. Um exemplo, ele comprou, por exemplo, aquelas telhas daquela época, digamos assim, a R$3 a unidade. Sim. Quando ele voltou 5 anos depois, vamos admitir que as telhas já estivessem custando R$28 cada uma. O Adilson disse, pode entregar. Ele era um cara correto, meus irmãos. Corretíssimo. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que contar essas histórias, né, para que mais pessoas conheçam, né, a importância que essas pessoas, né, são construtoras do município, não é verdade? Corretíssimo. Né? Tem que ser contado. Bom, Fernando, infelizmente nós estamos chegando já ao final, né, do nosso tempo aí do podcast. Mas eu queria que tu, para a gente encerrar antes, lógico, de tu te despedires aí dos nossos inscritos no canal, queria que tu falasse um pouquinho dos teus planos futuros, como tu falaste, tipo assim, eu já sou aposentado, mas eu ainda tenho muita lenha para queimar. Eu sei que eu ainda posso contribuir muito para a comunicação, para a reportagem aqui no município, né? Fala um pouquinho desses teus anseios para o futuro, né? O que é que tu ainda pretendes fazer, o que é que tu esperas, né, para o município de Breves? Qual é a tua visão nesse sentido aí? Olha só, eu tenho medo de falar do futuro, sinceramente, irmãos. Tenho medo, até porque eu sou muito católico, né? E a Bíblia nos ensina que nós devemos viver o hoje, né? O amanhã não nos pertence. Entretanto, na geografia da nossa vida e no calendário da nossa vida, é importante que a gente entenda que a vida espiritual é uma coisa e a vida cotidiana é muito completamente diferente. Então, o que acontece? Eu realmente gosto muito de comunicação e digo para vocês que eu pretendo trabalhar em comunicação há mais anos, né? Há 3 anos atrás, o Dotti foi lá no meu programa, no Velê, e disse assim para mim, Fernando, você vai trabalhar conosco aqui na Rádio Cidade até o dia que você quiser. Ele falou para mim. Até o dia que você quiser, nós queremos que você fique por resto da sua vida. Então eu devo dizer o seguinte, um alô, Dotti, um abraço, Dotti, para você, meu boninho. Então eu devo dizer para vocês o seguinte, irmãos, realmente eu tenho muita vontade de continuar trabalhando em comunicação, de contribuir, que eu tenho certeza que a minha modesta contribuição tem ajudado muito, né? Muita gente, eu tenho certeza disso. Tanto é verdade que há uns 10 anos atrás eu estava conversando com o Artêmio, e o Artêmio me contou que lá em Macapá tinha um locutor da rádio da Equatorial de Macapá, que disse assim, olha, eu vou imitar o Fernando Castro lá de Breves. Então a gente vê, né, está com uma semana que eu estava conversando com o Val Neves, na panificadora São Raimundo, e o Val me disse, Fernando, tem um cara lá, mano, na PA 159 que te imita. Então, o que é isso? Né? O que é imitação? É exatamente o fruto do teu trabalho. É isso. Né? O fruto do teu trabalho. Então, nós precisamos, e eu preciso, sabe, contribuir, eu tenho certeza que vou contribuir muito mais, levando em consideração que eu tenho de respeitar a minha idade, né? Você sabe que a idade é um negócio muito, muito, muito traidor, a idade da gente. Às vezes a gente pensa assim, hoje estou bem, amanhã amanheço com uma dor, é aquela coisa assim, sabe? Né? É a coisa assim. Às vezes, quando meus filhos me digam assim, pai, como é que o senhor está? Estou bem, filho. Mentira. Quando meus netos, ei, vô, como é que o senhor está? Estou bem. Mentira. Só que a gente não pode falar que a gente está sentindo isso, aquilo, uma dor essa, para não colocar a família em pânico. Mas a idade, meus irmãos, é coisa séria. Mas eu pretendo, se Deus quiser,
aproveitar este pouco de dias que ainda me resta. Né? São muitos ainda. Quem disse isso, né? Muitos ainda. Fernando, mas aí hoje, por exemplo, como é que tu olhas essa juventude que está chegando nesse processo da comunicação, inclusive da área esportiva mesmo? Qual é a tua perspectiva com relação a essa nova geração que está aí na comunicação? Pois é, hoje eu vejo que há um esforço muito grande, e eu percebo, sabe, professor, que essa juventude que está chegando, ela é uma juventude que ela está vindo assim, com muita vontade de dar certo. No passado era difícil, isso aconteceu, hoje não. Hoje a gente percebe, né? Até porque hoje você vê, Breves é uma cidade universitária. Então, você vê que hoje todos os que trabalham em comunicação são todos formados, né? Não, é claro que eu não quero dizer que aqueles que não são formados tem nada a ver, né? Sim. Você sabe que não, a comunicação ela não te obriga você trabalhar em comunicação só porque se você tiver o diploma de jornalismo não pode. Não, isso não é verdade. Todo o jornalista é aquele que faz notícia, não precisa ter diploma. Não existe. Não existe isso, sabe? Você pode ficar tranquilo, que você pode trabalhar em comunicação, em rádio, televisão, você não precisa do diploma de jornalismo. Não precisa. Porém, é importante que você tenha um certo conhecimento acadêmico exatamente para um pouquinho, para né? ampliar. Até porque no passado você falava só para breves. Né? Por exemplo, esse podcast que eu estou fazendo aqui. Daqui a pouco o pessoal lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Brasília e outros países de língua portuguesa vão estar me ligando. Bicho, eu estava te vendo isso aqui. Então, você vê, né, a importância do conhecimento acadêmico. É por isso. E assim, tu percebe que há uma humildade de querer aprender, por exemplo, com vocês que são dessa geração mais antiga. Tu passas também alguma experiência para essa... Com certeza sim, professor. Com certeza sim. Eu dou um exemplo. A Samara, que é a nossa colega da TV Breves, a Samara, um dia ela me falou assim, ela disse assim para mim, seu Fernando, eu lhe via aqui no programa da TV Breves, via todos vocês, mas eu lhe via, seu Fernando, tinha muita vontade de um dia chegar perto do senhor. E hoje, graças a Deus, sou sua colega. Poxa, que bacana. Né? Então é isso. A comunicação é isso, né? Você vê, por exemplo, vocês dois professores, né, que apresentam esse quadro tão interessante. Quem vê tem muita vontade de ver vocês pessoalmente. Tem vontade de ver o professor Bax, tem vontade de ver o professor Valdir. E um dia se encontra com você, meu Deus, eu te vi. Né? Fica feliz. Exatamente. Bom, Fernando, infelizmente o nosso horário já está se encerrando e quero aqui te agradecer de coração pela tua disponibilidade, né? Foram vários acertos para a gente poder gravar esse podcast, né? Por conta dos nossos horários, das nossas ocupações, mas graças a Deus deu certo. Então, só te agradecer, que Deus te abençoe, te proteja, abençoe tua família, né? E que você continue sendo essa pessoa autêntica, que leva a informação de uma maneira descontraída, alegre, leve, né? Porque é importante que as pessoas sejam informadas, mas também que às vezes com muito peso não é legal. Assim, de uma maneira descontraída, às vezes até a gente consegue assimilar uma notícia que não é tão agradável, mas chega de uma maneira leve pra gente, a gente consegue até assimilar, né? Então, muito obrigado de coração, tá? Deixo aqui o meu sincero agradecimento a você por ter participado, né, professor Valdir? Exatamente, também, da minha parte quero agradecer, fazia tempo que eu não falava com esse moço aí, né, e eu tenho certeza que ainda vai dar ainda muita alegria para a gente, tem muita história ainda para contar, tem uma longa trajetória ainda pela frente, eu tenho certeza disso, e nós vamos ainda te ouvir muito aí na área da comunicação, né, e de fato um prazer muito grande ter esse contato de novo com você assim, tete a tete hoje. Eu quero dizer para vocês que o prazer foi tudo meu, quero agradecer a Deus pela janela, pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui nesse momento, né? Salve a luz. E dizer para vocês que nós estamos à disposição, professores. A qualquer momento, qualquer informação que for necessária a gente dar, nós vamos estar aqui sempre à disposição de vocês e dizer da imensa alegria, né, que estou tendo desse momento. Que Deus os abençoe, que Deus dê a vocês muita vida, muita saúde e que Deus abençoe grandemente suas famílias. Ok, Fernando, a gente que agradece de coração. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Breves Histórias, hoje entrevistando
nosso querido amigo, comunicador, jornalista, essa simpatia de pessoa, Fernando Castro. Um abraço, Fernando, muito obrigado. Fiquem com Deus, assistam, compartilhem e inscrevam-se no canal do podcast Breves Histórias. Valeu, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.